Oi, amados, bom dia, tudo bem? Feliz quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 17 de junho de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Kátia, bom dia, Manuela, bom dia, Jussara. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quinta-feira das nossas vidas até então. Que seja uma quinta-feira de alegria, de amor, de paz, de bondade, de compaixão, de perdão, de misericórdia. Que seja uma quinta-feira onde a gente busca o nosso Deus com todo o nosso coração. Que a gente volte a fazer aquelas orações simples, que a gente volte a entregar o nosso coração completamente ao nosso Deus, o nosso dia completamente ao nosso Deus. Que seja assim hoje, nesse dia que é uma página em branco, queridos, com esse presente chamado vida, com esse presente chamado hoje do nosso Deus. Bom dia, Marcos, bom dia, Matos. Queridos, hoje nós vamos continuar na sequência de uma fé que admirou Jesus, nós vimos ontem a fé do centurião. Hoje nós vamos ver a fé da mulher do fluxo de sangue. A gente vai ler essa passagem em Marcos, do capítulo 24, Marcos 5, perdão, do versículo 24 até o versículo 34. Eu vou falar depois da oração novamente, mas se vocês já quiserem anotar, Marcos 5, do versículo 24 até o versículo 34. Tá bom? A fé da mulher do fluxo de sangue que também deixou Jesus admirado com tamanha fé. Bom dia, Rubi, precioso de seu Jesus. Obrigada, Rubi, obrigada. Maristela. Queridos, vamos fazer a nossa oração antes. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Lê, tudo bom? Bom dia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia que está começando agora. Queremos, Pai, entregar tudo em Suas mãos, entregar esse dia, entregar toda a nossa vida. Ajude-nos, Pai, a cada dia andarmos conforme a Sua palavra. Ajude-nos a andarmos em perdão, em bondade, em compaixão, em misericórdia. Pai, que a cada dia, Pai, a gente entenda, Pai, que nós não precisamos, Pai, de grandes performances, mas sim de simplicidade, verdade e pureza no nosso coração, Pai, para estarmos sempre conectados, para buscarmos sempre o Senhor, Pai, com todo o nosso coração. É assim que queremos viver, Pai, a cada dia, a cada oração, Pai, do nosso coração, diretamente para o seu coração. Pai, obrigada por nos guardar, proteger e blindar. Obrigada, Pai, por ser aquele que não deixa um só para trás. Nós nos alegramos na sua doce e gloriosa presença. Queremos dizer que é uma honra termos o Senhor conosco todos os dias, a todos os momentos e a todos os instantes. Sem Ti, nós não somos. É uma alegria saber que o Senhor abraçou a cada um de nós, abraçou a nossa jornada e ilumina os nossos passos. Muito obrigada, Pai, pela sua bondade. Certamente, a sua bondade, a sua fidelidade vão nos seguir incansavelmente todos os dias. Pai, renove nossa fé a cada dia. Alegre-nos, Pai. Alegre-nos sempre, porque o Senhor é a nossa alegria, Pai. É uma alegria ter o Senhor conosco. Ajude-nos, Pai, nesse dia, para que nós também entendamos, Pai, o que realmente importa, que a gente avance para as coisas que estão adiante de nós e deixe de uma vez por todas o passado para trás, as coisas que já não cabem mais na nossa vida, as coisas que já não nos servem mais, que elas fiquem no seu devido lugar e que a gente siga conforme a sua palavra, andando para frente, olhando para as coisas que estão adiante de cada um de nós. Obrigada, Pai, por tudo o que o Senhor fez na nossa vida. Nós clamamos, Pai, para que o Senhor alcance nesse momento aqueles corações que estão quebrados, aqueles corações que estão tristes, abatidos, moídos, aqueles que estão sem esperança, sem alegria.
Nós pedimos, Pai, para que a Sua palavra os alcance, que eles conheçam as maravilhas do Seu amor, que o Senhor renove, Pai, a força dessas pessoas, que o Senhor dê novo sopro de ânimo, de alegria na vida delas, motivos para levantar da cama, para sair da cama, para ficar de pé e para seguir em frente. Obrigada, Pai, por tudo. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. Entregamos esse dia em Suas mãos e agradecemos na certeza de que o Senhor já cuidou de tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, Rosângela, Ana, Erlon, outra Ana, bom dia, queridos. Esse é o dia que o Senhor agiu, esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e exultemos nesse dia, nessa maravilhosa, alegre, feliz, próspera, cheia de boas notícias, quinta-feira, 17 de julho de 2025. Como assim? Assim como você pensa, assim é. Então, quanto mais você declara coisas boas, quanto mais você acredita em coisas boas, mais coisas boas vão acontecendo, vão vindo sobre a sua vida, mais coisas que estavam paradas vão rompendo para que aconteça na sua vida. Bom dia, dona Neide! Que bom a senhora por aqui, quanto tempo! Saudade! Queridos, amados, preciosos, como eu falei lá no início da live, hoje nós vamos seguir, né? Ontem nós falamos sobre uma fé que admirou Jesus, hoje nós vamos falar também sobre outra pessoa que deixou Jesus admirado com a fé dela, que é a mulher do fluxo de sangue, que nós vamos ver lá em Marcos, capítulo 5, do versículo 24 até o versículo 34. E nós também podemos encontrar essa palavra em Mateus e em Lucas. Mas, como eu disse, nós vamos ler em Marcos, tá bom? E essas palavras, queridos, essas histórias verdadeiras que tanto nos alegram, nos iluminam, nos encorajam, nos dão força, nos dão vigor, elas também renovam a nossa fé, né, querida? Elas também nos dão um novo sopro de fé, sopro de ânimo. Às vezes, de repente, você está passando por algum desafio aí e você fala, ai meu Deus, e agora? Renove a sua esperança, sua fé, sua força, queridos, em Jesus, naquele que está sempre conosco, naquele que está sempre pronto e disponível para estender a mão para cada um de nós, aquele que não deixa um só para trás, aquele que nos ama incondicionalmente, queridos, que foi capaz de dar a vida por amor a cada um de nós, queridos. O amor de Jesus, o amor na mais perfeita tradução, está sempre pronto para estender a mão. E não há fundo do poço tão fundo que Jesus não possa te tirar de lá. Basta você crer, você depositar sua fé nele e você vai ver coisas que você achou que você jamais viveria, coisas que você nem conhecia. Você vai viver as maravilhas do amor do nosso Senhor Jesus. E vamos ver aqui então, queridos. Uma grande multidão seguia Jesus e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, havia saído virtude. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou seus pés e, tremendo de medo,
contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Nós falamos isso, essa passagem ontem, né, queridos? Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Foi assim que Jesus falou para a mulher do fluxo de sangue. Agora vamos imaginar, né, querido, a fé dessa mulher, que provavelmente devia estar lá isolada há 12 anos ininterruptos, ela sofrendo com hemorragia, queridos. Imagina a dor, o sofrimento, a angústia dessa mulher com esse sangue que não cessava. Gente, não são dias, não são semanas, não são poucos anos, são 12 anos. Imagina o que essa mulher não passou por 12 anos com esse grande sofrimento, com esse fluxo de sangue intenso, com essa hemorragia, queridos, 12 anos. E ela tentou de todas as formas ser curada. Ela tinha dinheiro, tentou, gastou tudo o que tinha e ela não foi curada. E aquilo ali, a Bíblia nos diz que a situação dela só se agravava, só piorava, conforme ela tentava resolver, conforme ela tentava sair dessa hemorragia, curar essa hemorragia, ela só piorava e, para completar, ela gastou tudo o que ela tinha buscando resolver essa cura, esse sofrimento dela, né? Esse fluxo, essa hemorragia, esse fluxo intenso de sangue. Mas veja, queridos, que essa foi uma fé que também tocou o coração de Jesus. Ontem nós vimos a história do centurião e hoje nós vamos ver a história da mulher do fluxo de sangue, com uma fé que também deixou Jesus admirado. Imagina, queridos, como eu estava dizendo ontem, vou seguir hoje dizendo, da importância da gente falar sobre Jesus, né? Porque a gente ouve falar sobre Jesus. E assim aconteceu com ela. Ela estava ali já sofrendo há 12 anos com essa intensa hemorragia que não resolvia, não cessava. Para completar, ela gastou tudo o que ela tinha e ela ouviu falar de Jesus. E no que ela ouviu falar do que Jesus vinha realizando, curando, transformando, libertando, edificando, ensinando, ela depositou toda a fé que ela tinha em Jesus. Veja, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que ela estava livre do seu sofrimento. Veja, queridos, ela teve tal fé em Jesus, tal fé que Jesus ia curar, ia libertar ela desse sofrimento que ela carregava por 12 longos anos. Ela teve tanta fé que ela pensou: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. E veja que imediatamente cessou sua hemorragia. Não foi depois da manhã, não foi na semana seguinte, não foi no ano seguinte. A fé dela tamanha em Jesus: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada, eu serei curada. Que ela tocou e imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu que ela estava livre daquele sofrimento. Ela sentiu no corpo dela que ela estava livre daquele sofrimento, ou seja, a hemorragia que estava ali causando tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia, coisas que a gente não consegue nem imaginar, né, querido? De 12 anos a pessoa sofrendo com essa hemorragia, com esse fluxo de sangue constante. Imediatamente cessou sua hemorragia. Imediatamente, queridos, imediatamente ela foi curada. Que a gente tenha fé tamanha em Jesus, que imediatamente, logo, já, de repente, de um momento para o outro, com uma fé tamanha, as coisas se movam, aconteçam na nossa vida. Que a gente tenha esse exemplo dessa mulher do fluxo de sangue de fé, queridos. Ela pensou: se eu tão somente tocar em seu manto, serei curada. Em momento algum ela pensou: será?
será que realmente Jesus tem esse poder de me curar? Será que realmente Jesus vai resolver, vai me ajudar, vai curar? Será? Em momento algum ela duvidou. Ela teve uma fé tamanha, ela depositou toda a fé que ela tinha ali, ela carregando aquele sofrimento por 12 anos, gastou tudo que tinha, chega, basta, ouviu falar de Jesus e pensou, se eu tão somente tocar no manto dele eu serei curada. Agora, veja que para ela chegar até Jesus não foi fácil, né, queridos? Primeiro que ela já estava sofrendo com esse fluxo de sangue constante, com essa hemorragia constante há 12 anos. E ela tinha uma multidão ali que estava comprimindo, que estava espremendo Jesus. E ela mesmo assim, queridos, ela foi cheia de fé, e nada impediu essa mulher de chegar até Jesus. Nada impediu essa mulher de tocar em Jesus, na certeza, ou seja, na fé, na mais absoluta fé, de que ele ia curar esse sofrimento dela. Ela depositou toda a fé que ela tinha e nada foi impedimento para ela, nada foi barreira, não teve desculpa, não teve historinha, não teve a fulano disse isso, a outra disse aquilo, não. Ela falou, agora sou eu e Jesus, sou eu e Jesus, e não importa esse sangue, não importa essa multidão, eu vou chegar até ele, eu vou ser curada. Se eu tão somente tocar no manto dele, eu vou ser curada. E essa fé chamou a atenção de Jesus ao ponto de ter uma multidão ali espremendo, comprimindo Jesus, até como a gente vai ver aqui, ó, que no mesmo instante que ela tocou, e imediatamente no manto, ela imediatamente foi curada, ela percebeu no corpo dela que ela tinha sido curada e livre daquele sofrimento. No mesmo instante, não foi depois, não foi semana que vem, não foi ano que vem, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, havia saído virtude, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Ou seja, tem um toque diferente. Existe um toque de fé diferente que chama a atenção de Jesus. Estava lá uma multidão em volta de Jesus, mas aquele toque cheio de fé, aquele toque que aquela mulher pensou, nada vai me parar, aquele toque daquela mulher que pensou, agora sou eu e Jesus, eu vou chegar lá em Jesus, não importa o que aconteça, ninguém vai me parar, eu vou chegar, eu vou tocar, eu vou ser curada. Essa fé chamou a atenção de Jesus, que ele falou, quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos, que Jesus também com essa muita paciência com os discípulos, né, queridos? Porque eles falaram, vês a multidão aglomerada ao teu redor, e o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Veja, queridos, que Jesus parou tudo o que estava fazendo porque uma fé diferente tinha tocado nele. Alguém tocou nele com uma fé diferente ao ponto de chamar a atenção de Jesus. E mesmo a multidão ali em volta dele, comprimindo ele, apertando ele, ele parou o que ele estava fazendo. Ele parou e ele ficou olhando porque ele queria saber quem tinha sido a pessoa que tocou nele com tamanha fé. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, ou seja, ela sabia que ela tinha sido curada, liberta daquele sofrimento que estava acompanhando ela há 12 anos, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Veja que aqui, querido, Jesus não falou, eu te curei, eu resolvi, eu fiz, eu isso, eu aquilo, eu com ego inflamado, querendo dizer que tinha sido ele. Jesus fez questão de dizer que o que curou aquela mulher foi a fé inabalável. Ela não teve dúvidas, ela tinha certeza que ela ia conseguir. Ela tinha certeza e ela pensou, se eu tão somente tocar no manto dele, eu serei curada.
E essa fé radical, essa fé simples, essa fé como de uma criança, queridos, que a gente não duvida em momento algum, que a gente pensa, não há nada que Deus não possa fazer por mim, por aqueles que eu oro, por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu creio na Bíblia, creio na palavra de Deus. Então não há nada, eu me inspiro nas histórias, eu me inspiro na verdade de Deus, eu me inspiro na palavra de Deus. Eu sei que não há nada que Deus não possa fazer. E assim, queridos, a gente se inspira, se enche de fé e a gente percebe que tem uma fé diferente. Ontem nós vimos, hoje nós vimos em uma história, hoje nós vimos em outra, que existe um grau de fé diferente. Existe um grau de fé que chama a atenção de Jesus e imediatamente, assim como foi com ela, cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que ela estava livre do seu sofrimento. A gente sabe, queridos, lá em Hebreus 11:6, a gente aprende que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e ele é recompensador ou ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Ou seja, quando você busca Deus, ali você já tem fé. Porque você sabe que você está buscando ali, você acredita que você está buscando, que você está orando, que você está falando, que tem o nosso Deus que está ouvindo e Ele vai ajudar. Você coloca fé, você crê que Ele vai ajudar, Ele vai estender a mão, Ele vai transformar, Ele vai tirar aquele sofrimento, vai dar vida nova, vai curar completamente do alto da cabeça até a planta dos pés, passando por todos os órgãos, músculos, articulações, ligamentos, por todas as células, por todo o nosso ser. Crê dessa forma e não uma hora acredita, outra hora não acredita. Sabe, a Bíblia nos diz, queridos, que a gente deve entregar os nossos planos nas mãos de Deus, e eles vão ser bem-sucedidos. Que a gente deve crer completamente que Deus tem o melhor para cada um de nós, que Ele tem planos bons para a nossa vida. Mas quantas vezes a gente está ali lendo, ouvindo a palavra, a gente acredita, e a gente faz a nossa oração e termina de orar e a gente já começa a pensar o quê naquele problema? A gente já começa a pensar, será que é isso mesmo? Ai, será que Deus vai me ajudar ou eu posso ajudar aqui, tentar um atalho, tentar fazer aqui da minha maneira, tentar dar aquele empurrãozinho, tentar dar aquela ajudada ali para Jesus. E a gente tenta pegar aquilo ali de volta. E muitas vezes pega. Orei, entreguei nas mãos do Senhor, mas peraí, deixa eu pegar de volta. Orei, entreguei nas mãos do Senhor, mas pega de volta. Mas isso aí não é a fé. A fé, queridos, que move tudo. A fé que faz as coisas acontecerem. É uma fé radical que vai acontecer. Ponto. Eu tenho certeza que vai acontecer. Assim, como a gente vê aqui no exemplo dessa mulher do fluxo de sangue, que imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que ela estava livre do seu sofrimento. Agora veja o que Jesus disse para ela. Vou até dizer mais uma vez, queridos. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ali ele selou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Acabou. Chega. Não tem mais, não vai ter mais fluxo de sangue, não vai ter mais hemorragia, não vai ter mais nada, queridas. Querida, foi o que ela falou para ele, que ele diz pra gente também. Queridos, amados, é o que ele fala pra gente. Vá em paz. A sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E sabe, queridos, a gente pode observar que às vezes tem pessoas que sofrem tanto, que passam por tantas e tantas e tantas situações na vida, que quando ela está livre, quando ela vai, tem fé, ora, clama, Jesus liberta ela, Jesus estende a mão e imagina Jesus falando para ela: filha, o filho, vai em paz. Filho, filha, sua fé te curou, vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Tem gente que tá tão agarrada àquilo que passou, aquele sofrimento, de repente aquele sofrimento que ela vem passando por anos, que mesmo ela sabendo que ela foi curada, é como se ela na mente dela, ela não entendesse que aquilo ali não faz parte mais da vida dela, que ela pode, de fato, assim como Jesus disse, ir em paz, e ficar livre do sofrimento.
Mas às vezes as pessoas, você vê que a pessoa já foi curada, a pessoa prosperou, a pessoa tá tudo bem na vida dela, mas ela parece que ela sempre precisa encontrar uma maneira de ficar ali agarrada naquele sofrimento. Ela não faz mais parte daquilo, mas aquilo ali de alguma forma tá ali, volta na mente dela, será isso mesmo? Mas não é isso que Jesus espera de nós, queridos, é uma fé radical. Assim como nós vimos ontem, assim como nós estamos vendo hoje. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento, acabou. O sofrimento acabou. Nós podemos abraçar, queridos, essa liberdade. Nós podemos abraçar e viver sem esse sofrimento, em paz. Assim como Jesus nos diz, queridos, vá em paz e fique livre do seu sofrimento, porque a sua fé te curou. Então, queridos, que nesse dia a nossa fé seja renovada, a nossa fé seja fortalecida, que de repente aqueles que estavam cansados, abatidos, sem força, sem fé, pensando, minha fé está enfraquecida, minha fé já não é mais a mesma. Queridos, se alegre, renove a sua fé pelas histórias que a gente lê na Bíblia, que a gente sabe que são verdadeiras e aquecem o nosso coração, nos enchem de esperança, renovam, aumentam, fortalecem a nossa fé, a gente se inspira. Veja que ela chegou a um ponto que ela ouviu falar de Jesus, ela pensou, ela já tinha perdido tudo, aquela mulher ela estava ali 12 anos rolando naquele sofrimento incessante, de noite, noite, dia, aquela hemorragia ali, sem parar, rolando naquela tristeza, naquele sofrimento, ela ouviu falar de Jesus. Opa, alguém disse, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, e aquilo ali, ela ouvir de Jesus, encheu ela de fé, a tal ponto que ela pensou, agora sou eu, Jesus, chega. Seja lá como for, com essa hemorragia, com esse sofrimento, com esse fluxo de sangue, não importa. Eu vou até Jesus. E se eu tão somente tocar em seu manto, eu serei curada. E ela enfrentou multidão, ela enfrentou tudo, pensando, agora sou eu, Jesus, somente Ele vai me curar. Ele vai me libertar desse sofrimento. Ele, a tal ponto de que tinha uma multidão. E ela pensou, se eu tão somente tocar em seu manto, eu serei curada. Ela foi, ela tocou em Jesus, ele parou no meio da multidão. E aquela fé. Tinha outras pessoas tocando Jesus, que imagina, tinha uma multidão comprimindo em volta de Jesus. Tinha outras pessoas tocando nele, mas aquele toque daquela mulher no manto dele, cheia de fé, fez com que ele parasse tudo. E ele fez questão de saber quem me tocou, quem é essa pessoa que com essa fé, com esse toque, chamou a minha atenção. Eu percebi que de mim saiu virtude, que de mim saiu poder. Quem foi essa pessoa? É a fé que chama a atenção de Jesus, uma fé inabalável. Nada, nem ninguém, seja a multidão, seja os outros, seja a incredulidade dos outros, seja negativismo dos outros, seja lá o que for, nada vai me impedir de chegar até Jesus com toda a minha fé, na certeza de que Ele vai me curar, de que Ele vai me livrar desse sofrimento. E assim foi, e assim é. E imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Imediatamente, logo, já, hoje, de repente, de um momento para o outro, queridos. Tenha essa fé que chama a atenção de Jesus, essa fé que toca o coração de Jesus. E você vai ver, queridos, renova a sua fé nesse dia. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há absolutamente nada que Jesus não possa fazer para você, por você, pelos seus. E de repente hoje você está pensando assim, eu já estou sem esperança. Já não tem mais jeito. E de repente você pensou, eu já orei, eu já acreditei. Mas renova a sua fé nesse dia, querido. Queridos, com uma certeza, com uma fé tamanha, que você vai tocar o coração de Jesus. E você vai ver, queridos, uma fé tamanha. E você imagina Jesus falando para você, filha, filho, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu
sofrimento. E chega, queridos. E quando Jesus libertar, porque Ele liberta, queridos. Que você siga a sua vida, que você siga na maravilha da liberdade que Jesus nos chamou para vivenciarmos, sem ficar toda hora pensando naquilo, querendo rolar naquilo ali, ou pensando como é que vai ser minha vida. Graças a Deus, você não precisa mais se preocupar com isso, tá tudo bem, você fica em paz, livre do seu sofrimento, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então se alegre na liberdade, se alegre que Jesus está com você, se alegre na certeza de que tem uma fé diferente que toca o coração de Jesus, e toque em Jesus, toque o coração de Jesus com essa fé, levante um clamor, ore, medite nas Escrituras, abre os salmos, declare os salmos sobre a sua vida com uma fé tamanha que, assim como essa mulher pensou, agora sou eu, Jesus, nada vai me parar, nada vai me impedir. Que você também pense, agora sou eu, Jesus, nada vai me parar, nada vai me impedir, nada vai me impedir de chegar lá, de tocar o coração de Jesus, nada vai me impedir de desenvolver ainda mais a minha fé, nada vai me impedir de ficar livre desse sofrimento. Chega, acabou. Imagina essa mulher, queridos, 12 anos sofrendo com isso. Queridos, que esse seja o dia do basta, do chega na sua vida, que você não deixe nada para depois, que você não se acostume com coisas ruins na sua vida, que você não se acostume a ficar rolando em sofrimento, achando que isso é uma coisa normal. Veja, Jesus disse, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Então que hoje, querido, seja um dia que você renove a sua fé, que você deposite toda a sua fé, a sua esperança em Jesus, e que você viva milagres, que você fique livre do seu sofrimento, que você possa contar das maravilhas do amor de Jesus, para que outras pessoas também possam ser alcançadas pelo amor de Jesus, esse amor que transforma a nossa vida, transforma todo o nosso ser. Queridos, amados, preciosos, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora aqui no Instagram, vocês que vão acompanhar depois a live gravada, seja no Instagram, seja no YouTube, muito obrigada também, que Deus os abençoe. Vocês tenham um dia de alegria e paz, livres de sofrimento pela fé em Jesus. Nos vemos amanhã, sexta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Que a paz, a alegria, o amor, a bondade de Jesus te sigam sempre incansavelmente. Obrigada, Rubi. Precioso do Senhor Jesus, Lucivânia, bom dia, Deus te abençoe, amém, Rubi, louvado, exaltado, engrandecido, seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus, Deus seja louvado, Larissa, Maria Luísa, Rosângela, Fábio, amém, Ana, amém, Nandinha, amém, Ana, obrigada, amém, minha querida, obrigada, Josi, Lilian, Caio, Joema, WF, Rafa, Judite, Júlio, Aninha, Giovânia, Marcinha, Manu, K, EA, Isabelle, Laiane, Paz, querida, Fabiola, Romeiro, Lug, Breno, Leandro, Nego Relíquia, Patrícia, Marianei, Caurita, tudo bem, Caurita? Tânia, Andressa, Cidinha, Márcio, Selminha, todos vocês que estiveram aqui na live, queridos, obrigada, nos vemos amanhã, em nome de Jesus.